Estamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina e nesse segundo tópico vamos considerar o tema Uma Bela Qualidade Cristã. O primeiro tópico enfatizou o amor e o amor se desdobra em múltiplas faces, né? E uma delas é essa bela qualidade cristã que é aqui enfatizada. Irmão Juan, que característica cristã o apóstolo Paulo enfatizava? Tanto Paulo falando aos Hebreus, no versículo 2 especialmente, e Paulo falando a Tito, ele conclui sobre a hospitalidade. Aliás, nós como missionários, às vezes temos que viajar para umas outras cidades. E estando fora de casa, com certeza você já deve ter percebido, os irmãos, se eles te recebem assim, irmão, fica em casa. Irmão, não se preocupe com nada. Eu me lembro, uma experiência quando entrei na obra, em 2013, fui para visitar a igreja de Itanhaém, junto com o pastor daquele tempo. A irmã, que era uma irmã pioneira, lá na igreja, falou, pastor, que nosso missionário não se preocupe de nada. Ele não vai dormir aqui nos fundos da igreja, não. De jeito nenhum. Todo missionário que passa aqui pela nossa cidade, aqui pela nossa igreja, todos eles pousam na minha casa. E comida, vai ter tudo lá. Eu percebi nesses 3 anos que estive lá, eu senti a hospitalidade que aquela irmã e a família toda tinha, não só pelo missionário, era por todas as pessoas. Sábado que chegava lá, ela convidava as pessoas para a casa dela. Ela fazia, na sexta-feira já, fazia a preparação para a família, mas também para as pessoas visitantes que iam lá para a igreja, chamava para a casa dela. Então, isso me marcou bastante sobre a hospitalidade. E pesquisando sobre o termo hospitalidade, como já falou o tópico, né, uma bela qualidade, o dicionário ele também abre com esse pensamento. É uma qualidade de quem é hospedeiro, que permite que o estrangeiro entre em sua casa e se sinta bem. Eu me sentia bem. É um dom do Espírito Santo que faz com que a pessoa tenha as características de afetuosidade e generosidade. Então, quando Paulo ele vem falando aos hebreus sobre a hospitalidade, que eles não têm que esquecer, porque se a gente tem amor, automaticamente eu vou me preocupar pelo outro. Com o bem-estar do próximo. Com o bem-estar da outra pessoa. Como eu gostaria de ser tratado quando eu for para uma outra cidade? Gostaria que as pessoas me tratassem bem. Eu não conheço ninguém, eu vou ser tratado bem. Então, da mesma maneira, se eu faço com que, como a palavra de Deus nos ensina, sermos hospitaleiros, Paulo ele conclui, olha, às vezes você não sabe, com essa qualidade que você tem, você até hospeda anjos. A gente não imagina o que o poder da hospitalidade faz na vida das outras pessoas e como Deus retribui essas bênçãos com os filhos que têm essa qualidade. E a nota vem falando que essas advertências foram estranhamente negligenciadas. Porque, infelizmente, a gente está perdendo essa qualidade. O amor está diminuindo. O amor está diminuindo. E isso se dá... Às vezes temos visitantes na igreja, passa batido. A gente não
não se achega a ele. Fulano de tal, seja bem-vindo. Você vai almoçar hoje na minha casa. Ou você vai pousar hoje na minha casa. Você que vem de longe, um irmão que vem de fora. Então está se perdendo. E por isso que Deus, através de Paulo, fala: olha, não se esqueçam da hospitalidade. Não se esqueçam da hospitalidade. Porque é um privilégio e é uma bênção também. Sim, exatamente. Então, a hospitalidade é o exercício do amor, né? O exercício. Então, se nós percebemos que, conforme disse o texto aqui, que estranhamente está sendo negligenciada esta hospitalidade, é um reflexo de que o amor em nossos corações está se fechando, está diminuindo. Então, não é que a hospitalidade por si só é algo, né? Mas é um reflexo. É um termômetro de como está o amor, quanto estamos valorizando do amor em nossas vidas e o quanto este amor de Deus está sendo reproduzido a partir da minha vida, né? Em auxílio a outras pessoas, em sendo hospitaleiros, né? E porque muitas vezes a pergunta ela não chega nesse ponto, mas a nota comenta o porquê muitas vezes nós não desenvolvemos a hospitalidade, ou talvez no passado tínhamos mais essa característica e hoje não temos, estamos perdendo. Aqui diz assim, olha, Deus está descontente com o interesse egoísta, tantas vezes manifestado por mim e minha família. Ah não, tal, mas é um incômodo levar alguém lá para casa, depois essa pessoa fica assim e tal, tem que fazer mais comida, e nós colocamos empecilhos, criando dificuldade para ser hospitaleiros. Quando o espírito de hospitalidade morre, o coração fica paralisado pelo egoísmo. O amor morre também, mas e quem sobressai? O egoísmo. E egoístas entrarão no reino dos céus? Não. Egoístas estarão nas mansões celestiais? De forma alguma. Então, se essa característica está assumindo, significa que nós estamos com um grande problema. E esse problema precisa ser corrigido se nós queremos entrar nas mansões celestiais. Exatamente. Agora a palavra de Deus cita alguns exemplos de hospitalidade. Pergunta B. Cite 2 exemplos de hospitalidade cristã no Antigo Testamento. Um deles é o maior, assim, abaixo de Cristo, claro. Esse homem dá uma lição. Eu vou usar uma expressão. Ele dá um tapa na cara na gente. Por causa que, através da vida dele, ele demonstrou a hospitalidade cristã no Antigo Testamento. Eu não me lembro se antes ele apresenta um caso de pessoas sendo hospitaleiras. Pelo menos na Bíblia, não aparece. Aparentemente não tem registro. Mas agora, quando chega no exemplo desse homem, amigo de Deus, agora se demonstra-se o passo a passo para que a pessoa seja hospitaleira. O primeiro deles foi Abraão. Sim. E no exemplo de Gênesis 18, estava um dia quente. Igual como semanas atrás em São Paulo, estava muito quente. Meio-dia, nossa. Ele estava sentado debaixo de uma palmeira e agora ele percebe forasteiros se aproximando. Ele não esperou que eles se aproximassem, chegassem até ele. Então, a primeira qualidade, se comoveu. Ele foi até eles. A saudação daquele tempo era, ele se prostrou, saudou e falou, vocês vão ficar comigo. Quem eram eles? Ele não sabia. Se eram bandidos, chamou eles. Chegaram, mandou lavar. Ele fala assim, ó, vocês vão comer comigo.
fiquem aqui, já volto, rapidinho, é rapidinho. Já volto, façam um banquete. Gente, façam o melhor. Prepara o melhor. Aparentemente para eles, vocês vão comer pão e água. Para eles estava normal. Para alguém que está viajando, qualquer coisinha, qualquer alimento é fantástico. Mas preparar leva tempo, não é? Sim. Eles preparou tudo e o banquete para eles. Posteriormente, Abraão soube quem eram esses personagens. Da mesma maneira, quando o sobrinho de Abraão, o pai dele faleceu, Abraão adotou o sobrinho, Ló. E quando ele estava numa cidade próspera, maravilhosa, que era Sodoma, ele estava no meio da cidade, na praça. Viu 2 forasteiros chegarem. Ele correu, eles falaram, você vai ficar conosco, você vai comer com a gente. Mas eles falaram, não, a gente vai ficar na praça aqui, não tem problema, dormir no meio da rua aqui, tranquilo, normal. Mas Ló insistiu e eles aceitaram. A hospitalidade, a gente vê o trato que Ló demonstrou para os forasteiros. E levou para casa. E da mesma maneira, não foi uma comidinha. A palavra de Deus fala que foi um banquete que ele preparou e eles comeram esse banquete. Sim. Então, a Bíblia ela enfatiza muito sobre a hospitalidade, a prática da hospitalidade. Luzilei, a gente falar é uma coisa, agora praticar é bem diferente. Por isso que a lição está nos dando um puxão de orelha hoje. Exato. Sobre a hospitalidade. Porque, no final, tanto Abraão e Ló souberam quem eles hospedaram, eram anjos. Anjos de Deus. Anjos de Deus. E isso demonstra para nós que se nós fizermos isso, será uma bênção para o nosso lar. Exato. Uma bênção para o nosso lar. Nós praticando, nossos filhos, a gente que é pai, eles vão notar isso, eles vão levar com ele, e eles, quando crescerem, quando formarem as famílias deles, eles vão demonstrar essa qualidade cristã que é a hospitalidade. Muito bem. Então aí nós vimos, né, que é uma bela qualidade cristã. É uma bela qualidade. Caindo em desuso, mas a lição vem chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha para a necessidade de nós voltarmos àquele primeiro amor e através desse amor aquecido em nosso coração, né, nós vamos demonstrar hospitalidade às pessoas, àqueles com quem que Deus coloca em nosso caminho, né? O irmão Juan frisou ali aspectos da prática da hospitalidade e no princípio mencionou que vemos o caminho de como se pratica a hospitalidade, né? Então a hospitalidade é praticada no primeiro aspecto, que nós vamos atrás das pessoas, nós vamos buscá-las. Muitas vezes insistimos com elas, temos que insistir, porque as pessoas, por uma questão de educação ou por uma questão de acanhamento, elas falam, não, tudo bem e tal, eu me viro por aqui. Não, faço questão que você esteja aqui na minha casa. E o que nós servimos a essas pessoas? Daí mais um outro aspecto prático, né? Nós proporcionamos o melhor. Nós não deixamos de lado, nós não fornecemos a sobra, nós fornecemos o melhor. E Deus tem bênçãos para aqueles que se dispõem a se libertar do egoísmo para praticar esse amor fraternal através da hospitalidade. E muitas vezes Deus abençoa esses que agem dessa forma, enviando seus anjos para serem recepcionados por essas famílias. Que bênção receber um anjo em nosso lar, não é verdade? Mas o egoísmo muitas vezes tem fechado as portas, tanto para o carente como para o anjo que Deus poderia enviar para levar bênçãos também à nossa família, ao nosso lar.